Olá pessoal, sejam bem-vindos ao canal Entre Linhas. É o momento de nós explorarmos as entrelinhas da lição da Escola Sabatina. Agora sim, nós chegamos no meio dessa série de vídeos de 13 lições. Estamos aqui na lição número 7, que tem como tema a aliança no Sinai. Aqui nesse vídeo, nós teremos aqui a participação do Marcos André, a linha na doutrina, do Ricardo aqui na ponta da linha e também do Alexandre. Nós estamos gravando aqui mantendo o distanciamento, mas hoje está aqui no estúdio somente eu e o Ricardo. O Alexandre vai participar agora, vocês vão ver aqui através do vídeo gravado por ele, que ele enviou para nós, ok, pessoal? Nós falaremos aqui nas pontas da linha, né, e também já puxando as entrelinhas, falaremos sobre os atos de libertação, expressões idiomáticas. Vocês sabem que o canal gosta aqui de explorar o hebraico dos temas aqui apresentados na ponta da linha. Também vamos falar sobre a asa de águias, a alegoria da criança, né? Falar sobre a alegoria apresentada na lição de sábado, manifestações de julgamento, por meu povo e a questão do Goel. Também falaremos, claro, na aliança no Sinai, Deus e Israel, promessas e promessas em Êxodo 18, 19, 8. Beleza, pessoal? Nós temos aqui vários comentários, eu já queria agradecer a todos vocês que têm nos motivado, nos incentivado aqui o canal e deixado aqui o comentário que logo mais nós vamos ler. Mas por enquanto, chama a vinheta. Bom pessoal, antes de então nós entrarmos aqui no Alinhando as Doutrinas, na ponta da linha, nas entrelinhas, nós queremos aqui agradecer a Evelyn Horton pelo comentário, Ilza Viana, Maria Lúcia Machado Figueira, Esmeralda Viana que comentou aqui no outro vídeo ainda, Evelyn Horton, né, nossa querida fornecedora de abraço de ursa, né? Maria Lúcia Machado ainda, a Sandra Bittar também comentou conosco aqui, Ferro Modelismo, né, dizendo que use máscara e o Lúcio não está usando máscara, né? Nós estamos tentando manter o distanciamento e não cuspir um na cara do outro, né, Ricardo? O Lierson Santos Carneiro, que é o esposo da Lígia, né, comentando conosco, Elias Mainardi, de Piraí do Sul, Paraná, mandou de onde é aqui, Elias Mainardi, Edilza Nascimento, compartilhando, Hilda Pinheiro, Marinalva Ferreira, Claudinei Vasconcelos, sempre comentando, Ivan Santos, que comentou assim: olá pessoal, conhecendo vocês agora, vou curtir e compartilhar. Que legal, Ivan, é isso aí. Por favor, ajude o Ministério para que mais pessoas aí se apaixonem, como foi comentado no vídeo anterior, que se viciem, né, no estudo da Palavra de Deus aqui com entrelinhas. Marcelo Campos também comentou conosco, começou a assistir, é fã do Alexandre. Elida Mendes comentando, Costa Osborne, Helena Saraiva, Elisângela Maria, o Ian Silva, que é o filho da Hilda, o Marcos Cláudio Colares, de Mato Grosso, acho que é MT, muito massa, desculpa, é muito massa, né, de Mato Grosso não. O Jairo Kloppel, né, e Lu Leona, Fábio Machado, Antônio de Melo, Jefferson Correia, MR João Ribeiro, Anete Clélia Cremasco, João Cavaco, que vai ter outro comentário aqui no vídeo que eu vou ler ainda, que esse aqui ainda é o vídeo 5. Lierson dos Santos, mais uma vez, a Hilda, mãe do Ian, Carlos Souza, Anete Clélia, e a Anete Clélia, Nilson Silva e outros comentários. Então, muito obrigado. Nesses eu estou colocando só o nome aqui, foram os comentários aí do livro, do vídeo 5, tá? Temos aqui alguns comentários do vídeo 6, que foi lançado recentemente no sábado, nós estamos gravando aqui numa segunda-feira. Então tem lá o Zineldo Roque, boa tarde, sou o Zineldo de Santa Maria, de Jetibá, Espírito Santo. Zineldo, que bom, né? Seja bem-vindo ao canal Entre Linha. Assisto há algum tempo, vamos tentar aparecer. É isso aí, Zineldo. Claudinei Vasconcelos aqui, não sou daí. O Claudinei falou que o patrão dele tinha vindo para Campo Mourão. Eu falei assim, apareça. Ele diz que ele é de São Paulo, na zona leste do grande ABC. Descobri vocês quase no começo do canal e por vezes indiquei. Valeu, Claudinei, né, pela confiança e por compartilhar o canal com seus amigos. Sei que os que permanecem no canal são os propensos a fortes. Sabemos que o Espírito Santo nos conduz a várias fontes de aprendizagem e contato com a verdade. Legal, obrigado, Claudinei. Esmeralda Viana, minha sogrinha, sempre comentando em todos os vídeos, né, motivando aí. Valeu, sogrinha. Mais uma semana, mais um aprendizado. Deus continue abençoando vocês que estudam a lição para passar para nós. Obrigado e bom sábado. Edilza Nascimento também comentou neste vídeo. Bom sábado, compartilhei. Forte abraço. Claudinei Vasconcelos também. Vou comentar para somar na coragem do YouTube. Muito bom ter os comentários de vocês. É isso aí, Claudinei.
Isso ajuda muito e vocês vão ver que tem um comentário aqui dizendo que achou o canal assim, sem mais, sem menos. Mas não é sem mais, sem menos, é porque você comenta, você dá o like e isso promove então o nosso conteúdo. O Carlos Souza, né, diz: um abençoado sábado a todos, mais uma semana com a graça de Deus e os ensinos dos jovens entre linhas. Ainda não assisti, mas já dei o like e com certeza vou até o fim. Tá vendo? O Carlos Souza já tem o pré-datado. Madalena Sabina, assisti hoje cedinho, às 6 horas da manhã. Maravilhosa lição, como sempre. Amo esse canal, amo assistir e aprender a lição com vocês. Que o Senhor Deus continue abençoando vocês, que o Espírito Santo continue inspirando, claro, e conduzindo a história de vocês. Sigo e assisto vocês já faz muito tempo, mas primeira vez que comenta, viu? Então, a Madalena, obrigado pelo seu comentário, pelo seu primeiro comentário, e tomara que seja o primeiro de uma série. Descobri vocês, e olha só aqui que a Madalena fala, descobri vocês procurando o canal do Alexandre Garcia. Então, por que será que o YouTube sugeriu para a Madalena, né, o vídeo do Entre Linhas, tá? Porque com certeza algum amigo da Madalena Sabina assiste o canal na região dela e o YouTube sugere. Então, já que esse amigo curte, compartilha, então o YouTube entende que um amigo da Madalena, já que ele curte, a Madalena poderia curtir o nosso conteúdo. E olha só o que aconteceu. Ela achou o nosso conteúdo procurando um vídeo do Alexandre Garcia. Legal. Vera Rigo, estou de volta, senti falta muito. Obrigada por essa magnífica lição. Que Deus continue abençoando e espero conhecê-los lá na nova terra. É isso aí, Vera. Obrigado pelo seu comentário mais uma vez. Lierson Santos, maravilhosa aula. Que Deus esteja sempre presente em vossas vidas. Lígia e Lierson de Parnamirim, Rio Grande do Norte. É isso aí, Lierson. Coloca sempre onde vocês são para a gente nunca esquecer e mandar um abraço aí, pessoal de Parnamirim, Rio Grande do Norte. O Alexandre não está aqui, né? Mas eu mando aí o abraço então para todos aí do Rio Grande do Norte. G. Vitorino, obrigado, tenho aprendido muito com vocês, que Deus continue abençoando. Obrigado, Vitorino. Maria Lúcia Machado Figueira, feliz sábado. Aguardando o vídeo, porque estava em modo estreia, estava lá aguardando o vídeo, gosto muito de estudar a lição com vocês. Vocês são the best. Obrigado, Maria Lúcia, pelo carinho, pelo seu comentário, que eu sei que é um esforço aí, a gente tem que comentar nos vídeos. Tânia Amália Merotti, mais uma vez comentando conosco. Oi, feliz sábado, que bom estudar com vocês, que Deus continue abençoando vocês. José Sérgio Silva, muito boa explanação. Só a questão da motivação de guerras por motivos religiosos cristãs que é questionável, mas ótima explicação e didática. Deus abençoe. Valeu, José, principalmente por ter também manifestado a sua opinião, né? Eu não tenho gabarito para discutir essa questão, né? O Alexandre que é o historiador aqui da turma, mas eu sei que existem vieses, estudos, livros e autores que a gente pode ler aí e cada um chegar a uma conclusão. O João Cavaco e a Sandra Bittar daqui a pouco vão fazer parte do quadro, assim, comentando na ponta da linha, né? Porque o João Cavaco, todo sábado, traz aqui para nós também, como a Sandra sempre traz, comentários bastante ricos, bastante completos sobre a lição. Ele vem então, primeiro saudando a nós, obrigado pelo vosso testemunho em que o Espírito ilumina todos os que o aceitam para louvar a Deus triuno e para se meditar na sua palavra, levando as novas e profundas conclusões em Cristo Jesus para a vida de cada um da igreja, deste mundo e do universo. Aos comentários expostos no YouTube, ele então complementa. Obrigado, João, porque é muito bem elaborado. Eu vou destacar aqui o item 2 que ele complementa. Ele diz assim: será a aliança só para descendentes biológicos de Abraão? E ele fala: a aliança de Deus é para quem aceita as condições do seu acordo, a qual a principal é esta: escolher em liberdade a vida, pela fé provinda do Espírito Santo, na vida, morte e ressurreição de Cristo, assim como em todos os restantes atos criacionais de Deus triuno para com o ser humano no universo. Sempre é uma escolha, né, João Cavaco? E ele complementa aqui, tem o item 3, o item 4 e o item 5, que ele apresenta uma conclusão. Muito obrigado, ele dá assim uma saudação, Deus nos abençoe a todos. Cavaco, peregrino da IASD em Lisboa, Portugal, União Europeia. Lígia Santos, hashtag fui até o segundo Marcos. Pessoal, muito obrigado, né, pelo seu comentário. Como nós podemos ver, né, lá na Madalena, ela achou o vídeo graças ao seu comentário, graças à sua ação. Então fica a dica, hashtag fica a dica. Gostou de um conteúdo na plataforma do YouTube? É um conteúdo edificante, cristão, que te levou mais próximo de Deus? Não hesite, dê seu like, comente lá nesse canal para a gente promover e ganhar espaço dentro dessa plataforma, que a gente sabe, né, quanta porcaria é nos sugerido durante o dia, porque os top trends lá você vai ver só tem
coisas, né? Não vamos julgar, só tem aquelas coisas lá que top trend. Então, que as coisas de Deus possam estar um dia no top trends do YouTube. Beleza, pessoal? Então, nosso muito obrigado mais uma vez, né? E a gente se sente muito felizes quando a gente lê que vocês estão estudando a palavra de Deus, gostam do conteúdo, gostam da didática aqui do canal, gostam da maneira como, né, nós apresentamos aqui. E como é falado em todo o vídeo, eu repito mais uma vez, este é o objetivo deste canal. Tá? Estudar a palavra de Deus, motivar você a cada vez mais estudar a palavra de Deus e de uma maneira tranquila, aberta para vários pontos de vista, que você concorda, que você discorda. É isso aí, nós temos que crescer nas discussões, na boa discussão. E agora, né, eu vou chamar então o Marcos André, que não está funcionando, deixa eu só puxar o bichinho aqui. Vamos lá, Marcos. Aí, agora sim apareceu. Então agora eu chamo o Marcos André, que vai iniciar então a nossa doxologia aqui, o Alinhando a Doutrina, nas entrelinhas e também na ponta da linha, com uma oração. Então, Marcos, valeu, parceiro, agora é com você. Olá, você que acompanha o canal Entre Linhas. Mais uma vez estamos nós aqui estudando juntos a Palavra de Deus e, como fazemos semanalmente, nós vamos pedir a orientação de Deus através da oração. Eu gostaria de convidar você a orar comigo nesse momento. Vamos orar? Senhor Deus, muito obrigado porque mais uma vez, pela Tua graça, pela Tua bondade, o Senhor nos recebe na Tua presença. Mais uma vez, Senhor, nós te pedimos que o Senhor nos oriente no estudo da lição, que o Senhor nos encha do Teu Santo Espírito, para que assim, Senhor, possamos compreender tudo aquilo que o Senhor tem a nos dizer. Nós pedimos também perdão pelos nossos pecados, para que assim, Senhor, o Teu Santo Espírito possa caminhar livremente em nós, possa fazer a Tua obra em nós, de todas as maneiras que Ele achar necessário. Nós pedimos também, Senhor, que o Senhor atenda a todos esses pedidos, em nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. Esse é o quadro Alinhando as Doutrinas, aquele quadro que nós sempre trazemos uma das doutrinas que aparecem nas entrelinhas da lição. A lição dessa semana trata sobre a aliança no Sinai, e essa aliança ela nos remete imediatamente à nossa doutrina número 19, que é a doutrina que trata da lei de Deus. Quando nós ouvimos esse termo, a lei de Deus, geralmente nós pensamos nos 10 mandamentos que foram proclamados por Deus ali no Monte Sinai. No entanto, nós não podemos resumir a lei de Deus aos 10 mandamentos. Os 10 mandamentos, eles são muito mais um código de conduta do que lei em si. A lei, ela precisa ter aspectos mais amplos do que simplesmente um código de conduta. Ela inclui sim um código de conduta, mas ela precisa também tratar dos benefícios e dos malefícios advindos do cumprimento ou não cumprimento desse código de conduta. E nós encontramos esses benefícios e malefícios exatamente nas bênçãos e maldições, que não estão descritas na lei, dos 10 mandamentos, não estão escritos ali no decálogo, né? E quando nós falamos sobre bênçãos e maldições, né, nós gostamos muito das bênçãos, mas ficamos meio tensos quando ouvimos falar de maldição, principalmente maldições que vêm da boca de um Deus que é amoroso, de um Deus que é amor, né? O Alexandre tratou um pouco sobre esse tema na semana passada, né? E eu gostaria até de pegar o que ele falou como gancho, né? O fato de que as maldições elas são muito mais advindas das consequências, né, do afastamento de Deus, né, do afastamento natural que nós temos de Deus quando nós não cumprimos aquilo que Deus planejou, quando nós não cumprimos aquilo que Deus deixou descrito em sua palavra, do que simplesmente uma punição, como se Deus estivesse lançando ali raios com o seu tridente ou coisas desse tipo, né, como nós vemos na mitologia, né? Mas, na verdade, existe um outro aspecto, além da consequência natural, existe um outro aspecto que é a contenção das bênçãos, né? Esse mundo ele é um mundo que traz malefícios, né? Jesus Cristo disse, né? Basta para cada dia o seu próprio mal, ou seja, existe mal planejado para cada dia. No entanto, Deus ele intervém de maneira miraculosa, abençoando aqueles que andam na sua aliança. Abençoando de uma maneira especial, já que ele abençoa todas as pessoas, né? No entanto, quando as pessoas se afastam, né, quando o povo de Israel se afastava da aliança de Deus,
Deus continha, de certa forma, essa bênção, né? Deus privava o povo dessa bênção, já que eles tinham pedido para que gentilmente Deus se retirasse do meio deles através dos seus atos, né? E essas maldições, quando a Bíblia aborda, né, esse tema das maldições, especialmente as maldições ligadas ao não cumprimento da lei, ela é muito benéfica para nós hoje, para que possamos ter um quadro mais amplo do que significa não andar nos mandamentos do Senhor, mas ela é benéfica em outro aspecto também. O fato de que a lei ela contempla a desobediência, ela contempla também uma redenção para os desobedientes. E se isso não aparecesse na lei de Deus, né, primeiro, nós não estaríamos sendo avisados das consequências, ou seja, seríamos pegos desprevenidos por essas consequências. E, em segundo lugar, sempre que nós desobedecêssemos a lei de Deus, que nós nos afastássemos da lei de Deus, nós estaríamos fatalmente condenados à perdição, já que não havia na lei a possibilidade, não haveria, né, nesse caso, na lei, a possibilidade de resgate para aqueles que andaram segundo seus próprios caminhos, rejeitando a lei do Senhor. Tem um aspecto interessante, né? Geralmente nós vamos lá para Deuteronômio no capítulo 28, né, que fala ali das bênçãos e das maldições, né? Mas eu gostaria de ler um texto que está em Deuteronômio no capítulo 27, no verso 4. Quando houveres passado o Jordão, levantarás estas pedras que hoje te ordeno no monte Ebal, e as caiarás, e ali edificará um altar ao Senhor teu Deus, altar de pedras, sobre as quais não manejarás instrumento de ferro. Então aqui Deus está instruindo para que quando eles entrassem na terra prometida, lá em Canaã, eles deveriam subir num monte chamado Ebal e ali edificar um altar de sacrifício, um altar que representa a redenção, que representa a volta a Deus, né? Quando um pecador ele caía na maldição, caía no pecado, ele deveria apresentar um sacrifício a Deus, e esse sacrifício é que restauraria novamente o relacionamento com Deus, ou seja, anulando assim a maldição. Esse texto ele é muito interessante, não só pelo aspecto aqui da redenção, né, mas pelo local onde ele foi construído. Quando nós continuamos lendo, e agora eu gostaria de ler com você no verso 12, que diz assim: quando houveres passado o Jordão, estarão sobre o monte Gerizim para abençoarem o povo, estes, Simeão, Levi, Judá, Issacar, José e Benjamim. Então Deus está instruindo aqui, olha, quando vocês entrarem lá, essas pessoas, essas tribos, né, eles vão subir no monte chamado Gerizim e dali vão proclamar bênçãos. Então eles subiriam nesse monte e dali proclamariam essas bênçãos. Esse monte ele estava de frente para um outro monte. Qual era esse outro monte? Um monte onde seriam proclamadas as maldições, que diz aqui, verso 13: estes para amaldiçoar estarão sobre o monte Ebal, Rubens, Gade, Asser, Zebulon, Dan e Naftali. Então existiam dois montes, um ficava de frente por outro, e todo o povo deveria estar ali presente. Então um grupo de pessoas deveria subir ao monte Gerizim e dali proclamar bênção, 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 bênção. E do outro monte eles deveriam subir e proclamar maldição, maldição, maldição. E todo o povo deveria concordar com aquilo, concordar com as bênçãos e as maldições. Agora o interessante disso é onde foi erguido aquele altar, o altar de sacrifício. No monte das bênçãos? Não, no monte da maldição. Então Deus estava prevendo ali que quando as pessoas caíssem em maldição, quando as pessoas desonrassem a sua lei, elas tinham um recurso de volta, o perdão, a graça através do sacrifício que era ali representava ali o sacrifício de Jesus. Então Jesus Cristo está perto daqueles que desonram a sua lei, daqueles que estão caminhando para a maldição. Ele está perto dessas pessoas que ele deseja salvar para o seu reino. Então a lei de Deus, ela é uma lei perfeita, não só porque ela é uma lei que diz tudo o que nós devemos fazer e não devemos fazer para que a nossa vida seja uma vida boa, mas também porque ela contempla o aspecto redentivo. É na lei que nós encontramos a redenção de Deus, quando Deus diz que o cordeiro deve morrer
no lugar do pecador. Então, nós devemos sempre nos lembrar da lei de Deus nesse aspecto positivo, no aspecto da redenção. A lei de Deus, ela nos aponta ao pecado para que possamos buscar a Jesus para a nossa redenção. Que Deus nos abençoe e que possamos buscar a cada dia, né? Sempre que tropeçarmos, sempre que cairmos, que a gente possa sempre buscar a Jesus, buscar o sacrifício de Cristo. Né? O Monte Ebal aqui representa a terra, né? Que é o local amaldiçoado, o local da maldição, que é também o local onde Jesus Cristo veio e se sacrificou por nós. Que esse sacrifício possa ser válido, então, na minha vida e na sua vida. Que Deus nos abençoe. E agora eu termino aqui a minha participação e você continue estudando a lição para que daqui a pouco voltemos com uma oração. Um abraço a todos e até daqui a pouco. Valeu, Marcos. Então agora nós vamos ter aqui na ponta da linha, onde vamos trazer aqui para vocês os principais assuntos tratados em cada dia da lição e, claro, na medida do possível, já dando aquela puxada nas entrelinhas, na interpretação de hebraico, nas expressões idiomáticas e em tudo mais que pudemos destacar aqui no conteúdo. Então, novamente, como nós estamos gravando aqui separadamente, vou chamar então agora e o Ricardo traz então aqui na ponta da linha de sábado. Então, Ricardo, chega aí que é com você. Bom, vamos lá, pessoal. Lição 7. Aliança no Sinai. Primeira coisa, a gente tem uma figura aqui de Moshe, um cajado, e o Aseret Hadebrut, ou seja, a tábua dos 10 ditos do Eterno. Eu acredito que a gente pode trazer uma pequena entrelinha com relação a essa figura, porque é muito comum a gente falar nos 10 mandamentos. Só que mandamento, mitzvah, se a gente lê com atenção, a gente vai ver, gente, que tem mais do que 10. Mas o que a gente encontra no original, na língua hebraica, são os 10 ditos do Eterno. E o primeiro dito do Aseret Hadebrot é: eu sou o Senhor teu Deus que te tirou da terra do Egito, da escravidão do Egito. Esse é o primeiro dito, e não, por coincidência, a lição desta semana, ou por coincidência, né? A lição dessa semana vai enfocar muito isso. Essa questão do Deus que tirou o seu povo da escravidão do Egito. Do Deus resgatador, e do Deus Goel, e do Deus que ele inclui aquele povo como se fossem membros da sua família. Entendemos nós, cristãos, que eles foram incluídos, eles são tratados como membro da família, uma vez que daquele povo nasceu o Filho de Deus, o Messias. Vamos lá. No sábado, gente, nós encontramos uma alegoria feita e uma comparação feita a partir de uma história. Bom, gente, no sábado nós temos a história de um garotinho e da sua família. Ele seriam em 7 da família. Ele era uma família humilde, uma família pobre, passava por privações, então eles tinham que dividir tudo. Então, por exemplo, se a mãe desse um copo de leite, ele tinha que tomar até um tanto, porque os outros irmãos tinham que tomar também. Ele foi para o hospital, a enfermeira deu um copo de leite no hospital para ele, trouxe um copo grande de leite, ele deu uma olhada lá, ficou um pouco tenso, coisa e tal, e ele perguntou até o quanto disso aqui eu posso beber, né? Qual a proporção disso que eu posso beber, porque ele estava acostumado a dividir tudo com os outros irmãos. E, comovida, a tal da enfermeira falou para a criança o seguinte: beba tudo, meu filho. E o autor da lição, ele cria uma alegoria aqui, ele faz sem saber,
ele está trabalhando com o método Pardes dentro da dimensão Remez, ou seja, ele trabalha com alegorias, ele faz uma alegoria dessa história com o povo de Israel, que tinha o privilégio de beber o copão em cheio, vamos dizer assim, no momento em que ele esteve sob a mão protetora de Deus no deserto, no Sinai. A gente tem o verso áureo, que é Shemot, Êxodo 19:4, que fala o seguinte: vocês viram o que eu fiz aos egípcios, e como levei vocês sobre asas de águia e trouxe para perto de mim. Tem várias questões aqui com relação a essa águia, gente. Nós não vamos trabalhar todas agora aqui no sábado, vamos deixar um pouquinho para a lição de domingo, que fala que o título é inclusive sobre asas de águia. Mas eu posso adiantar algumas coisinhas. Primeira coisa, a expressão kanaf, ela significa asa, extremidade, borda, mas também significa abrigo, amparo, proteção, arremate, ramo, parte ou aba. Mas daí a gente já começa a entender qual é o significado idiomático. Do próprio significado do dicionário, a gente começa a entender qual é o significado dessa expressão idiomática. Abrigo, amparo, proteção. E a expressão para águia aqui, gente, é nesher, é águia, abutre, é um tipo de ave de rapina. Nós vamos trabalhar um pouquinho melhor isso no domingo. E vamos então agora para o domingo. Domingo sobre asas de águia. Na ponta da linha, Ricardo. Essa primeira coisa na ponta da linha, o autor da lição vai falar que Israel estava imerso no paganismo egípcio e que, obviamente, deveria ter um plano, uma estratégia, um método a ser aplicado pelo Eterno para retirá-los deste contexto, desse ambiente pagão, desse ambiente do paganismo egípcio. E o autor da lição fala que o Eterno precisava demonstrar a sinceridade do seu amor, do seu afeto para atrair, vamos dizer assim, esse povo. E ele o fez através de atos de libertação, cuja finalidade era demonstrar o seu amor, o seu afeto. E assim ele começaria então a atrair o povo. Deus primeiramente, daí Deus, a gente vê várias vezes no texto na Torá, Deus primeiramente ele lembra a nação dos atos de graça, de chesed, em favor do povo. E notadamente isso aconteceu no Monte Sinai. A gente tem a pergunta 1 e várias passagens bíblicas com muitas expressões idiomáticas. E nós vamos trabalhar essas expressões idiomáticas. Lá no Devarim, Deuteronômio 32:10, a gente encontra o seguinte: acho-o na terra do deserto, e num ermo solitário cheio de uivos. Trouxe-o ao redor, instruí-o, guardei-o, como a menina dos seus olhos, ou como a maçã em algumas traduções, e em outras traduções ainda fala homem dos seus olhos. A expressão, gente, aqui é Eshonim, que na verdade a gente poderia traduzir por, alguns inclusive traduzem por pupila dos seus olhos, mas para a gente entender melhor, inclusive é uma expressão idiomática utilizada na língua árabe, a gente encontra isso na enciclopédia, no dicionário Strong, que é mais ou menos assim, gente, como se tivesse uma pequena imagem que é vista assim nos olhos. Então vamos dizer, se a gente adota aquela primeira interpretação, a menina dos seus olhos, é como se nós pudéssemos enxergar no reflexo da pupila do Eterno a menina dos seus olhos, Israel,
que na alegoria bíblica nós encontramos isso mais claramente no livro de Oséias, é a esposa do Eterno. Ou podemos o filho dos seus olhos, ou seja, aí na alegoria a gente muda. É o pai e que é o desenho, vamos dizer assim, o reflexo do filho visto nos olhos, na pupila do Eterno. Então é mais ou menos nesse sentido. Essa expressão, ela denota uma atenção e ela denota uma conexão. Ela denota o reflexo do guardar, do observar, o reflexo do cuidado, seja do marido para com a esposa, seja do pai para com o filho, seja do agricultor para com aquela bela maçã no pomar. É mais ou menos nesse sentido. Continuando, gente, os demais versículos lá do Deuteronômio, nós temos a seguinte frase: como a águia desperta o seu ninho, se move sobre os seus filhos, estende as suas asas, toma-os e os leva sobre as suas asas. A gente pode ficar aqui dentro, utilizando o pardês, aqui na parte do Peshat, a parte literal, que ela já nos traz muitas informações. Só que a diferença é que na língua portuguesa, e no Brasil notadamente, a gente usa um outro tipo de alegoria, a questão da galinha, que ela abarca os seus pintinhos debaixo dela ou debaixo das suas asas. É muito comum se utilizar esse tipo de alegoria quando se fala da mãe, a mãe que cuida da família. Agora, para eles, a expressão de uma ave de rapina faz mais sentido dentro do contexto deles. E aqui, a gente ainda aplicando o método Pardês agora na dimensão Drash, nós temos que transitar entre versículos para entender o porquê se escolheu a águia como alegoria. E a gente vai lá em Salmo 103:5, que fala o seguinte, gente: para que a tua juventude se renove como a águia. Por quê? Porque a águia, ela muda de penas. E aqui nós encontramos já também um link, vamos dizer assim, para aplicar a questão do Mashiach, que de certa forma ele trocou de penas, vamos dizer assim, ele trocou quando ele se esvazia, quando ele se faz carne, é como se ele estivesse trocando de pena, como se fazendo um ser humano. Quando ele se esvazia novamente enquanto homem justo e se faz hatat, se faz pecado, se faz sacrifício expiatório, porque hatat significa pecado, mas também significa sacrifício expiatório. O Eterno se faz hatat. E nós encontramos muito aqui nessas expressões essa afirmação, eu sou, que denota o significado do nome do Eterno, Erie, Eshel Erie. O Eterno se fazendo algo para resgatar, para salvar a humanidade. Ele retirando a sua bela plumagem em sua natureza divina, se esvaziando a si mesmo e se fazendo carne, se fazendo homem, para nos resgatar. Vamos lá, gente, seguindo. Então, o Senhor sozinho criou, e não havia com ele Deus estranho. A expressão aqui é Nohi, significa estrangeiro, estranho. Seguindo, nós vamos agora para Deuteronômio, Devarim, Deuteronômio 1:31, para analisar outras expressões. Como um homem que leva seu filho por todo o caminho que andaste, até chegardes a este lugar. Ainda, vamos lá, mantenha o foco, nós estamos falando do quê? É o Eterno tirando o povo do Egito, levando para o deserto, caminho para Canaã.
Só que a expressão nassar, ela é muito mais do que levar. Porque automaticamente que vocês pensaram, um pai passeando de mão dada com o filho num parque, alguma coisa assim, mas não é esta a imagem mental que você deve formar a partir da língua hebraica. Porque nassar significa levantar, aguentar, carregar, é o ser carregado. E ao ser carregado para ser exaltado, que exaltação também está atrelado a esta palavra. Então, se nós fôssemos criar uma imagem mental, seria o pai carregando o bebê, o recém-nascido, o filho no colo e não caminhando junto. É muito mais forte. Na língua portuguesa pode ficar obstruída essa visão, essa interpretação. Então o Eterno, alegoricamente, ele arrancou, tirou aquele povo do Egito e carregou no colo até Canaã. Ou melhor, até o deserto, até o Sinai e posteriormente para Canaã, a Terra Santa. Essa expressão nassar, ela é formada, gente, por um nun e um samer. O nun, na pictografia, na raiz antiga da palavra, vamos dizer assim, é uma semente que significa continuidade. E o samer seria o cajado do apoio. As duas expressões juntas significam o contínuo apoio. Então, este carregar, o carregar do Eterno, deste povo, saindo do Egito para o deserto e para Canaã, é o contínuo apoio de Deus. E, alegoricamente, este contínuo apoio, ele continua sendo feito até hoje. E não só alegoricamente, como espiritualmente. Desde que o pecado entrou no mundo, até a retirada desse pecado no mundo, o Eterno nassar, o Eterno nos carrega. E Ele nos carrega em direção à exaltação. E não à autoexaltação, mas à exaltação do Mashiach. Porque no mérito do Mashiach é que nós somos salvos. Depois, a outra passagem que nós encontramos é Oséias 11:1. Que fala o seguinte: quando Israel era menino, olha o link perfeito aí, gente, aquele menino carregado. Quando Israel era menino, eu o amei, e do Egito chamei de meu filho. A expressão aqui para menino é naar, significa menino, jovem ou criança, ou seja, quando Israel era jovem. E a expressão ben, que significa filho ou membro de um grupo. Na raiz antiga, pictográfica, este ben se escreve com um bet e um nun. Bet é a casa ou a tenda. E o nun é a semente, ou seja, semente continuação. Então o filho é a continuação da casa, a continuidade da família. O Eterno escolheu este povo, Israel, para ser continuidade da família. Como que Israel é a continuidade da família? Porque eles são especiais? Não, porque o Messias vem de Israel. O Messias é judeu. Então, o propósito para esse povo é: o Messias virá de você, vocês são filhos. Por quê? Porque de vocês vem a continuidade da família celestial. Porém, na pessoa do Mashiach. Nós, enquanto cristãos, acreditamos em Yoshua HaMashiach, em Jesus, o Messias, Jesus ou Cristo. Prosseguindo, gente. Depois, nós vamos agora nos últimos parágrafos da lição, Salmo
103, 13 e 14. Como um pai que se compadece de seus filhos. E se fosse literalmente, aqui seria nós filhos dele. Banim. Se fosse traduzir, vamos dizer assim, palavra por palavra. Sobre aqueles que temem. Essa expressão, gente, essa expressão para compadecer, o pai que se compadece, como um pai que se compadece dos filhos, é ha-ram, que significa, não é mais do que um compadecer na língua portuguesa, é amar profundamente, ter misericórdia, ser compassivo, ter terna afeição, ter compaixão, mas também significa útero, ou pode significar intestino. Por quê? Porque para aquele povo a sede da compaixão era no estômago, era nos intestinos. E pode significar também, essa expressão, águia. Então aí é mais um complemento para aquela alegoria da águia. A águia também é símbolo de compaixão. Então, um link que nós encontramos com esse Salmos 103, que nós encontramos na lição, e o autor continua com o comentário, gente, olha, a águia era conhecida por sua devoção em comum aos seus filhotes, além do significado etimológico que pode estar conectado a compadecer, haram. Continuando, ao ensinar suas crias a voar, ela levava nas costas grandes alturas sobre as planícies do Sinai. Então saltava para as profundezas. Aqui nós temos um comentário de George Knight. Vamos lá, gente. Agora vamos para segunda-feira. Segunda-feira, padrão de salvação na ponta da linha, Ricardo. Isso, nós temos ao Shemot 6,6, que fala o seguinte. Portanto, isso mesmo. Portanto, diga aos filhos de Israel: eu sou o Senhor, vos tirá-los dos trabalhos pesados no Egito. Vou livrá-los da escravidão, vou resgatá-los. Vocês com braço estendido e grande manifestação de juízo. Eu tomarei por meu povo e serei o seu Deus. E vocês saberão que eu sou o Senhor, seu Deus, que os tirou dos trabalhos pesados do Egito. Primeira coisa, o autor da lição ele vai fazer um elo, vamos dizer assim, uma ligação com a expressão Goel, que de fato é encontrada no texto. Goel seria o resgatador. Então vocês lembrem o Goel, a história de Ruth e Boaz. E vocês lembrem também do Goel no livro do Jó. O Jó esperava o resgatador. O resgatador é o membro da família que pode, no ano do jubileu, no ano da libertação do povo, resgatar as posses daquela família que foram perdidas. Porque a propriedade, naquele tempo, ela não era como é hoje. Vamos supor, você vendeu por algum dinheiro e a única maneira, vamos dizer assim, de você resgatar é se você comprar com o mesmo dinheiro de volta ou uma outra. Não. Se vendia por um intervalo de tempo e o Goel, o membro da família, ele era o resgatador. Então, no ano do jubileu, a cada 49 anos, a propriedade voltaria. Eles colocavam marcos com símbolos, vamos dizer assim, para saber cada propriedade pertencia a qual família, mas o Goel poderia resgatar. E Ruth precisava de um Goel, precisava de um resgatador para poder resgatar as terras da família. E ela encontrou Boaz. Jó esperava um resgatador. Agora um resgatador sob um ponto de vista mais espiritual, um ponto de vista mais elevado. A humanidade espera um resgatador que resgate a terra prometida, que resgate Canaã, que resgate o Yetzer Hatov, ou seja, natureza espiritual, natureza boa, que resgate a humanidade, que a humanidade
torne-se novamente família do Eterno. Então, nesse sentido é o Goel. A expressão utilizada que nós encontramos aqui é Gaal. Então, quando vocês encontrarem no texto, nós encontramos mais claramente: vou resgatar vocês com o braço estendido. A expressão é Gaal. Remir, redimir, libertar. Agora, tem outra expressão que é da mesma raiz, que é Geulá, que significa redenção, libertação ou resgate. Outro ponto, quando fala aqui que eu vou tirá-los da escravidão, é Itzá. Itzá significa trazer para fora ou levar para fora. Por quê? Eles estavam dentro do Egito, com influências pagãs, com ideologia pagã, e o Eterno iria retirá-los ali de dentro. Vocês podem juntar tudo naquela alegoria do menino. Ele iria retirar Itzá e iria carregar para fora, para o destino, para a terra prometida. Outras expressões aqui que nós encontramos nesse texto é a seguinte, gente. Sivulat, que significa sofrimento. Onde nós encontramos isso? Quando fala do trabalho pesado do Egito. Por quê? Dessa mesma raiz a gente encontra Sabalut, que significa ofício de carregador. Sevel, que significa sofrimento, carga ou trabalho forçado. Então, no Egito, eles tinham o quê? O ofício, gente, vamos dizer assim, na nossa língua, no nosso contexto, eles eram como se fossem burros de carga. O ofício de carregador, sabalut. E era outras características do que eles passavam por lá? Sevel, sofrimento. Eles tinham uma carga pesada nos seus ombros. Eles eram escravos. Trabalho, literalmente, trabalho forçado. Nós encontramos depois, gente, o último versículo que nós encontramos é Êxodo, Shemot 3:8. Portanto, desci para libertar. E a expressão aqui é Yarad, que é descer, baixar. Vocês notam que o autor da lição vai fazer um link com João 1,14. E o verbo se fez carne e habitou entre nós, para dizer que esse descer seria nesse sentido. Só que é interessante que a expressão Yarad, além de significar descer ou baixar, ela significa também decair ou decrescer. Então nós imaginamos um ser que não julgou por usurpação ser igual a Deus. E Yarad, ele decresceu para uma natureza humana, por amor, por misericórdia, Hesed, por amor por esse povo, essa humanidade. E nós já estudamos na semana passada, vocês podem recapitular rapidamente para não perder o contexto. Nós falamos, semana passada, justamente que esse Israel, esse Yasharel, ou seja, retidão com Deus, só é Israel quem tem Emuná no Mashiach, quem crê no Eterno, quem crê no Mashiach, quem pertence a esse Israel que se criou aquele binômio, vamos dizer assim, Israel espiritual. Todo o livro de Romanos, ele quer nos dizer que o verdadeiro Israel, que obviamente existe um judeu étnico, mas que retidão com Deus só através de Emuná no Mashiach. Aí nós temos justiça imputada a nós, Tzedakah imputada, ato de justiça e ato de caridade, eles serão imputados a nós por ocasião de crer, de ter emuná, fé no Messias. Sempre bom recapitular, porque às vezes quando a gente
muda de tema, a gente perde o foco do tema anterior. Só esse resgate. Agora o Alexandre vai continuar com terça, aliança no Sinai, quarta, Deus e Israel, e quinta, promessas. Aí o Shemot 19:8, Êxodo 19:8. Tchau, meus queridos. Um beijo, um abraço para vocês. Chega. Bom dia, pessoal. Bom dia. Eu tive dificuldade de gravar com os meninos do Entre Linhas, porque eu estava viajando, estava num compromisso de trabalho e agora voltei e consegui gravar durante a semana. Foi bem corrido, mas acredito que a gente consegue meditar junto na lição. Acredito que a lição dessa semana foi uma lição muito boa. Eu gostei dela, pelo menos, tive essa impressão, gostei muito. E eu vou trabalhar agora com vocês as lições de terça, quarta e de quinta-feira também. Começando pela lição de terça. A lição de terça ela tem por título Aliança no Sinai, né? E ela vai ressaltar 3 eventos distintos. Ela vai ressaltar, ou vai dizer que são 3 montanhas, né? 3 montes. Eu entendo como 3 pilares, mas tanto faz analogia aqui. Esses 3 eventos são o êxodo em si, né? A saída do Egito, a peregrinação pelo deserto. O segundo evento vai ser a aliança no Sinai, um momento de encontro em que o povo fica ao redor do monte, o monte que fumegava. E depois, por fim, a construção e o estabelecimento do tabernáculo, do sistema sacrificial, do sistema sacerdotal também. Dentre esses 3 momentos, o autor vai falar, e eu concordo com ele, que existe um ponto alto. O ponto alto está no Sinai. Então a gente tem um centro. Tentando procurar entender agora os 3 elementos, né? No primeiro elemento, que é o elemento do êxodo, da saída do Egito, um momento cheio de maravilhas, né? Vamos lembrar, o Mar Vermelho se abre. A gente vai perceber aqui a destruição do povo egípcio, dos soldados que tentavam perseguir o povo, o maná, o alimento, a água, né, que jorra da pedra, a coluna de fogo, a nuvem, as pragas no Egito também. Então a gente vai ter um momento de maravilhas aqui. Mas o que acontece de central no momento do êxodo, nesse momento da saída do Egito, vai ser a libertação, a redenção, o resgate da escravidão terrestre. O segundo momento, ele é o chamado para um relacionamento. E ele está presente na aliança entregue no Sinai. Entregue não, né? Na aliança estabelecida no Sinai. Então, primeiro Deus vai lá e resgata o povo. Depois Deus vai explicar como esse povo deve viver. Ele vai chamar esse povo para um relacionamento próximo, para um relacionamento íntimo, vai tornar esse povo seu povo exclusivo. E vai apresentar para o povo quais são os objetivos que ele tem para o modo de vida desse povo, que é a construção da felicidade. Como vai ser construída essa felicidade? Como vai ser construída a paz? Como vai ser construída a relação, tanto dentro do povo, horizontal, entre uma pessoa e outra, quanto vertical desse povo com Deus. E a terceira parte, né, que é a parte do tabernáculo, da construção do templo, do sistema sacrificial, é quando vai ser apresentado agora, novamente um plano de resgate, novamente um plano de salvação, mas não mais da escravidão terrestre. Agora da escravidão espiritual, da escravidão do pecado. Então a gente tem agora um plano de salvação cósmico que é apresentado para esse povo que assumiu um relacionamento com Deus, para esse povo que assumiu uma aliança no Sinai. Lição de terça-feira vai passar por esses 3 momentos, então. O êxodo, a aliança do Sinai e o tabernáculo. Agora, indo para a lição de quarta-feira. A lição de quarta-feira tem por título Deus e Israel. E ela se baseia ali em Êxodo 19, 5 a 6. Quando nós temos uma frase em que Deus procura o povo e fala assim: se vocês ouvirem a minha voz, se vocês guardarem a aliança, eu vou fazer de vocês o quê? Meu povo exclusivo, vou fazer de vocês um povo de sacerdote, vou fazer de vocês uma nação santa. E aí, o diálogo que o autor vai estabelecer é um diálogo muito interessante em torno da questão da salvação. E do que estabelece essa aliança? Qual que é o elemento central dessa aliança? Seria a fé ou seriam as obras? O autor ele vai passar
texto de Romanos 3, 19 a 24, né? Que fala ali claramente que todos são pecadores. Todos são pecadores. Todos são considerados indignos diante de Deus. E a única forma de ser justificado é pela fé. Então todos nós somos justificados pela fé. Esse elemento é um elemento muito importante, é um elemento central. Mas se a justificação era pela fé, por que lá em Êxodo 19, verso 5 a 6, fala: se ouvires a minha voz e guardares a minha aliança? Não é condicional, então? A salvação não é condicional à obediência? É esse o questionamento que vai ser apresentado aqui. Porque se Romanos 3, 19 a 24 diz que nós somos justificados pela fé, mas Êxodo 19, 5 a 6 diz que nós devemos ouvir a voz, guardar a aliança, qual que estaria correto? Existia uma contradição entre esses textos? Eu quero apontar para vocês uma verdade fundamental que às vezes a gente esquece. De tanto ler obedecer, a gente não entende que obedecer implica em responder afirmativamente a um chamado para uma aliança. E que o elemento central dessa aliança não é a obediência à lei dos 10 mandamentos, mas é o reconhecimento de Deus enquanto Salvador. Nós vimos nas lições anteriores, né, nos dias das lições anteriores dessa semana, Deus sendo apresentado como um pai que salva o filho. O pai não ama o filho condicionalmente à obediência às ordens do pai. O pai ama o filho incondicionalmente. A constante na aliança não é a obediência humana, mas o amor de Deus. É o amor de Deus que nos possibilita tentar obedecê-lo. Porque nós não conseguimos obedecer com perfeição. Nós somos falhos, nós somos pecadores. Então, se nós nos achegamos a Deus, é porque Cristo nos ama, porque Deus nos ama, porque Cristo nos redimiu. A fé está justamente nessa aliança, em Êxodo 19, 5 a 6. Ouvir a minha voz e guardar a aliança é reconhecer Deus como nosso soberano Salvador. Não é obedecer os 10 mandamentos. Por quê, gente? Vamos lembrar, os 10 mandamentos são entregues em Êxodo 20. O povo que estava sendo chamado para essa aliança ainda não conhecia os 10 mandamentos. Eles estavam vindo de anos de cativeiro egípcio. Eles tinham esquecido a lei. Quando em Êxodo 19 Deus chama eles para ouvir a minha voz, guardar a aliança, não é um chamado à obediência de mandamento. É um chamado ao reconhecimento de que eles foram salvos do cativeiro egípcio por Deus. De que Deus era o seu único Deus. Era a águia que cuidava dos seus filhotes, era o pai que cuidava dos seus filhos. Ainda não haviam os 10 mandamentos para o povo aqui. E Deus está chamando eles para a obediência. Não é uma obediência à lei que salva. É uma obediência a um chamado de salvação. Obediência a uma aliança que reconhece Deus como o único Salvador. E agora a gente pode caminhar para a lição de quinta. A lição de quinta vai ter um texto ótimo, né? O título da lição de quinta é Promessas e Promessas. Gostaria de ler com vocês. Vamos ler inteiro o livro de Romanos, capítulo 9, 31 a 32. Vamos ver o que diz aqui. Assim. Mas Israel buscava a lei da justiça, não chegou à lei da justiça. Por quê? Porque não foi pela fé, mas como que por obras da lei, pois tropeçaram na pedra de tropeço. Como está escrito, eis que eu ponho em Sião uma pedra de tropeço e uma rocha de escândalo, e todo aquele que crer nela não será confundido. Qual que é a contradição aqui? Se a gente ler o versículo 30, fica mais claro. Que diremos, pois? Que os gentios que não procuravam a justiça alcançaram a justiça? Sim, mas a justiça que é pela fé. Ou seja, os gentios que não conheciam da justiça, que não conheciam da verdade, que não conheciam da lei, encontraram a justiça. Porque era uma justiça que não era deles, era a justiça que vinha de Cristo. Mas os judeus que tinham a lei, que eram ensinados na lei desde pequenos, tropeçaram numa pedra de tropeço. Eles se confundiram. Porque eles acreditaram que eles eram salvos pela obediência à lei. Então, versículo 31. Israel, que buscava a lei da justiça, não chegou à lei da justiça. Por quê? Porque não foi pela fé, mas por obras. Eles tentaram
e eles acreditaram que eles eram bons o bastante. Quando o caminho está aqui na rocha de escândalo do verso 33. Como está escrito, eis que põe em si uma pedra de tropeço e uma rocha de escândalo. E todo aquele que crer nela não será confundido. A salvação não está em obedecer à lei. A salvação está na pedra de escândalo, na rocha de escândalo, que é Cristo Jesus. A rocha em cima da qual nós precisamos cair e nos quebrar. Israel tropeçou porque inventou a justiça pelas obras. Os gentios encontraram a justiça porque eles reconheciam a sua dependência, porque eles reconheciam sua pecaminosidade. Isaías 53:6 diz: fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós. Quer dizer, se eu sou salvo, se eu tenho esperança de salvação, é porque a minha iniquidade recaiu sobre Cristo. E Isaías 64:6 diz: todos somos como imundo, e a nossa justiça é trapo de imundície. Nossa justiça é curativo de pereba. Nossa justiça é imunda. Nós não podemos nos esquecer disso. A promessa da aliança, a promessa oferecida em Êxodo 19, não é uma promessa de que eu vou obedecer à lei e vou ser salvo por isso. A promessa de Êxodo 19 é a promessa que vem de um Deus que já me livrou do cativeiro, que já me resgatou do Egito e que agora quer apresentar para mim o caminho para uma vida superior. A lei, a obediência à lei vai me permitir viver uma vida superior, viver com felicidade, viver com harmonia com o meu semelhante e viver em harmonia com Deus. A lei vai me indicar depois para o plano da salvação prescrito no tabernáculo, apresentado no tabernáculo na forma de metáforas. Vai me apontar o tempo inteiro para Cristo. A centralidade do Êxodo não é o povo que passa o sangue na porta. A centralidade do Êxodo é o Cordeiro que morre, é o Deus que dá a ordem. É o Deus que resgata. A centralidade da aliança do Sinai não é um povo que é capaz de obedecer à lei. A centralidade da aliança do Sinai é um Deus que oferece as normas para uma boa convivência, para uma boa vida. A centralidade do tabernáculo não é o sacerdote ou o levita que mata o cordeiro. A centralidade do tabernáculo é o sacrifício expiatório que aponta para Cristo Jesus. É o sinal de que eu peco, mas existe esperança de perdão para mim. É o sinal de que o justo, o inocente, morre pelo injusto. E eu não sou o justo, eu sou o injusto. Eu preciso que o inocente morra em meu favor. A gente não pode perder isso de vista, sob pena de também tropeçarmos na pedra de tropeço, como fez o antigo Israel. Que Cristo esteja sempre no norte, gente, e Cristo esteja sempre na centralidade da nossa fé. Um abração para todo mundo e acredito que na próxima semana eu já volto mais presencialmente com os meninos na gravação. Tchau, tchau, pessoal. Um abraço. Bom, pessoal, essas então foram as nossas entrelinhas na ponta da linha. E agora, para encerrar esse estudo, chamo mais uma vez o Marcos André, que encerra esse estudo com uma oração. Então, Marcos, agora é com você. Muito bem, chegamos ao final de mais um vídeo, chegamos ao final de mais uma lição e eu convido para que você que chegou até aqui, ore comigo para terminarmos essa lição assim como nós começamos. Vamos orar? Senhor Deus, muito obrigado, Senhor, porque o Senhor abriu o nosso entendimento e através dessa lição nós nos aproximamos um pouco mais do Senhor. Nós te pedimos mais uma vez que o Teu Santo Espírito grave essas mensagens vindas da Tua Palavra no nosso coração para que possamos levá-las para a vida. Nós pedimos também, Senhor, a Tua bênção sobre cada pessoa que nos assiste, sobre cada pessoa que participa desse projeto de alguma forma. Nós te pedimos de maneira especial que o Senhor nos encha do Teu Santo Espírito para que assim, Senhor, possamos continuar proclamando e aprendendo das Tuas verdades. Nós te pedimos isso pelo nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. Obrigado, amigos, e até a semana que vem. Valeu, Marcos. Obrigado aí pela sua contribuição, sua participação. Espero aí que a Sandra, o João Cavaco, mais uma vez comente aí comentários bastante ricos. Quem sabe um dia a gente faça um quadro com eles, com um vídeo.
Nosso muito obrigado a todos vocês que colaboraram, pessoal. E nos vemos então agora, já passamos do meio do trimestre, nos vemos no 8º vídeo, a Lei da Aliança. É um pouquinho só. Ó, o Ricardo quer participar da despedida. Seguinte, o nosso amigo Michel, o Prado, possível mais pra cá, ele deu a seguinte sugestão: a gente uma vez não sei se é uma vez por mês, uma vez por trimestre, não me lembro direito, a gente fazer uma live e pro povo participar. O pessoal perguntar, o pessoal colocar o rosto, comentar também ao vivo? Isso, ele deu essa sugestão, eu estou repassando a sugestão. Tchau, tchau! E também aproveito para comentar que a Ilza Viana não vai capitular esse vídeo, quem vai capitular é o irmão Valber, tá? Que se dispôs a capitular o mês de maio, tá, pessoal? Então, meu obrigado aí ao irmão Valber. Então, nos vemos no 8º vídeo. Tchau, tchau. Fiquem com Deus.